Olá, boa tarde para vocês que estão chegando agora. Meu nome é Flávia Vivaldi, sou professora pesquisadora, integrante do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, professora da pós-graduação As Relações Interpessoais na Escola, das competências socioemocionais à personalidade ética. Sou uma mineira de Poços de Caldas e estou nesse evento como mediadora dos nossos palestrantes. Convido agora que estarão conosco ao longo da tarde para esse segundo momento, a intérprete de Libras, Gisele Rosa, o Lucas, que entrará mais tarde, e a audiodescritora Nara Monteiro, a quem eu convido para fazer a nossa audiodescrição. Vamos Olá. lá, Nara. Obrigada, Flávia. Olá a todos, eu sou a Nara Monteiro. Essa é uma audiodescrição aberta, então ela ocorre dessa maneira para todas as pessoas. Eu sou branca, tenho o cabelo castanho escuro, bem curto, com alguns fios brancos, olhos castanhos, uso óculos de grau, estou sentada, apareço do ombro para cima e uso uma blusa cinza. Nesse momento, na tela de vocês, o fundo do template do YouTube é lilás. No canto superior direito está escrito Educação e Protagonismo, 16ª edição. No centro aparecem as janelas, onde as pessoas que estarão fazendo suas falas estarão com as suas imagens. Nesse momento, aparece apenas uma grande janela com a minha imagem. Logo abaixo, no canto inferior esquerdo, a logo da Fundação Educar, que é um catavento colorido, onde abaixo está escrito em preto, Fundação Educar. A intérprete de Libras fica no canto inferior direito. Ela é uma mulher preta, de cabelos ondulados, castanhos escuros, compridos abaixo do ombro. Ela está usando uma roupa preta e aparece da altura da cintura para cima. A Flávia, quem vai fazer a mediação de toda essa fala, é uma mulher branca, de cabelos curtos, cacheados, loiros já com alguns fios brancos, olhos castanhos esverdeados, ela usa óculos de grau, está vestindo uma roupa branca com estampa em estilo indiano, em tons de preto, verde e alguns avermelhados em tons terrosos. E teremos a presença, agora está aparecendo, nesse momento aparece a imagem da professora Emília Cipriano, da Flávia e minha, e da intérprete de Libras. A professora Emília Cipriano, que é quem vai fazer a fala de hoje, é uma mulher branca, ela tem o cabelo preto, liso, na altura do ombro, olhos castanhos escuros, ela está usando um vestido azul, sentada aparece do ombro para cima. Em alguns momentos, ela vai fazer a leitura, uma leitura de alguns textos. Nesse momento em que ela faz a leitura, ela coloca um óculos de grau. O óculos de grau dela é estilo gatinho, puxadinho nas partes externas superiores da armação. Ela acabou agora, por exemplo, de colocar o óculos, ela sorri, então ela, nesse momento, está aparecendo com óculos. Então, muito obrigada, uma boa palestra, uma boa fala para todos. Muito obrigada, Nara. Bom, o Encontro Educação e Protagonismo é um evento online gratuito realizado pela Fundação Educar, com o apoio das empresas, da Companhia de Pascoal, das Secretarias Estaduais de Educação Regional Campinas Leste e Oeste, Secretarias de Patrocínio Minas Gerais, Franca, São Paulo. Agradecemos a esses parceiros que fizeram possível a realização desse evento. Ao longo de 15 edições, o evento aconteceu sempre no formato presencial, para educadores de Campinas. Mas em 2021, nessa 16ª edição, o evento estreia, então, sua versão online, com a intenção de alcançar educadores de todas as regiões do Brasil, conectando, inspirando e fortalecendo a atuação desses profissionais. A programação acontece na tarde de hoje, dia 14 de setembro, e de amanhã, no período, né, da tarde, por transmissão ao vivo no canal do YouTube da Fundação Educar. E é importante que vocês saibam, vocês que estão nos acompanhando, que haverá um certificado de participação às pessoas que tiverem interesse e, portanto, que devem assinar a lista de presença de cada palestra que será disponibilizada no chat.
Então, nesse momento, eu apresento a nossa palestrante de agora, professora Emília Cipriano, doutora em Educação e mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduada em Serviço Social e Pedagogia, especialista em Desenho e Gerência de Políticas Públicas e Programas Sociais pelo Instituto Interamericano para o Desenvolvimento Social e Banco Interamericano para o Desenvolvimento, professora titular da PUC e conselheira titular do Conselho Municipal de Educação, presidente da Câmara de Educação Infantil e Anos Iniciais, coordenadora do Instituto Aprender a Ser, pedagoga efetiva da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Paulo. Uma querida de todos nós, que eu tenho a honra de receber nesse momento. Professora Emília, seja muito bem-vinda. Bem, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Queria dizer que esse seu sorriso, Flávia, já abre meu coração, porque eu não tenho dúvida, nós precisamos ter muito esse acolhimento humano, e como esse acolhimento é importante. Então, seu rosto já me traduz a satisfação deste momento, né? Você é minha locutora nesse momento que eu posso ouvir, mas eu gostaria que cada um que estivesse acompanhando se colocasse nessa sintonia, numa grande rede humana, numa grande rede cooperativa, onde a gente possa ser realmente humano que se encontra com o humano na satisfação desse encontro. Eu chamo isso de cultura do encontro. A cultura do encontro é, sem dúvida nenhuma, um princípio que nos faz sair de um espaço solitário para um espaço solidário. E quando agradeço esse convite por eu poder viver isso com vocês, agradeço a minha vida e a vida de todos nós que estamos aqui, num momento de tanta dor, de tanta angústia, de tantas perdas, de tantas dificuldades. Essa é uma superação, é se olhar e se olhar com o olhar de quem compartilha com o outro a importância que ele tem nas nossas vidas. E o tema que eu vou falar, ele me é muito caro, porque ele reúne um pouco da minha referência, do lugar onde falo. Porque fala de alfabetização na infância. Eu fui alfabetizadora, né, e tenho o maior prazer de falar sobre isso, porque o fato de ter participado do ensino na sala de aula, acompanhando as crianças, vendo o seu desenvolvimento, me fizeram crescer muito, inclusive hoje na condição de pesquisadora e de formadora de educadores, de professores. Mas a relação com a infância, eu sou pesquisadora da infância, eu coordeno um grupo de pesquisa que chama-se Políticas Públicas da Infância, chama-se Criando, é da PUC de São Paulo, e é um grupo que vem discutindo muito a infância e as infâncias. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas quando essa relação, e colocou assim, alfabetização na infância, uma experiência transformadora, eu quero dizer que, para começar, como educadora que atua nessa área, uma das coisas que me chama mais o sentido nesse momento é partir do pressuposto que as crianças têm direito, em qualquer idade, em qualquer contexto, ao acesso a uma vida de qualidade e aos seus direitos. Isso é uma defesa. E é nesse campo que eu digo que nós defendemos 3 grandes princípios. Uma educação humanizadora, uma educação inclusiva e uma educação emancipatória. Eu estou dando o tom de onde eu estou, colocando o meu exercício de reflexão. Ao mesmo tempo, quando o Sêneca diz assim, não há vento bom para quem não sabe para onde ir, mas nós sabemos para onde nós queremos ir. Nós, educadores, temos que ter muito claro quais são as concepções, quais são os contextos que atuamos e como nós trabalhamos uma formação centrada no humano. Quando eu te falo sobre isso, é porque não é um enunciado, um discurso, mas é uma ação, é uma prática que se revela com essa clareza do compromisso ético com a vida humana. Queria dizer que hoje eu não tenho dúvida, a discussão da ética, na perspectiva de Morin, é muito significativa. Existe a ética individual, existe a ética comunitária, mas existe aquela de pertencer à espécie humana. É essa ética que eu estou me referindo. E é uma ética que não é de discurso, é de ação. Ela se materializa na ação.
Mas para que a gente pense nisso de forma integrada, é importante que a gente contextualize, né? O contexto que nós estamos vivendo, a história, a cultura, é não pensar as coisas fragmentadamente. O ser, o fazer, o conhecer, articulados entre si. É impossível pensar numa ação efetivamente educativa, onde a gente não trabalha essa integralidade do ser. Mas para eu trabalhar essa integralidade do ser, para discutir o tema de infância, eu vou pegar a Adélia Prado. Eu sou amante de poesias, né? E atualmente tenho estudado muitas mulheres que trabalham com poesias, tenho feito muitos trabalhos, e as mulheres que falam de crianças e de infância na literatura. Para mim, elas são minhas fontes de investigação. Mas a Adélia tem um trecho que eu acho lindo, ela diz assim: quando nasci, um anjo esbelto, eu queria que vocês pensassem no imaginário de vocês, esse anjo esbelto chegando a você. Desse que troca trombetas, ele anunciou, vai carregar bandeiras. Esse anjo que nos anunciou isso, fez isso para nós que somos profissionais da educação. Quais são as nossas bandeiras? É a defesa da vida, é a defesa das crianças, é a defesa dos direitos humanos, é a defesa de uma alfabetização que faça com que o indivíduo realmente se perceba cidadão no processo onde ele exercita essa cidadania, é a defesa do direito às diferentes formas de se manifestar no mundo e, ao mesmo tempo, de ter acesso à cultura nas suas múltiplas dimensões. Então, essa bandeira que nos une, e olha, ela precisa ser carregada por muita gente, porque não é uma bandeira fácil de ser carregada. Cada um de nós tem um espaço aí, e ela não pode ser individualizada, ela tem uma dimensão coletiva. A nossa geração, e aí eu queria aqui abrir meu coração com vocês, né? Nesse momento, a gente vai marcar uma história, já está marcando um legado. As próximas gerações, quando falarem de nós, na história, porque ninguém viveu essa cena nos últimos 100 anos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo algo que vai marcar a história da humanidade, já está marcando. Portanto, nós temos um legado para deixar. Um legado de quais foram as ações que fizemos, quais foram as atitudes que tomamos, como nós nos enxergamos, esse movimento de interação, de quebrar qualquer tipo de obstáculo e de olhar o humano na sua essência e de tentar cada vez mais entender o desafio que é viver num contexto, viver numa relação onde um planeta, e aí o Morin vem e diz, né? Onde a gente pensava ter tantas certezas, e quantas incertezas estão aí colocadas. E isso, lidar com as incertezas, é o desafio desse tempo nosso. Porque se alguém disser que se preparou para isso, eu vou dizer em que situação você se preparou. Ninguém viveu esta cena. Mas, sem dúvida nenhuma, essa experiência, e aí o Larossa diz, a experiência é aquilo que te afeta, aquilo que dialoga com você, é aquilo que dá sentido para a sua vida. E nós temos que valorizar essa experiência vivida, compartilhá-la o tempo todo. E fico muito preocupado quando vejo algumas pessoas dizerem, foram quase 2 anos perdidos. Não, foram 2 anos vividos em outras perspectivas, que nós vamos ter que nos apropriar. Principalmente a nossa atitude como referência. Somos referência. Como professores, nós professamos. E o que significa isso? Nesse tempo de grandes impactos, né, de complexidade, a rede humana de cooperação, de solidariedade, se constitui a grande alternativa. Sem ela, esse exercício de interação e de humanização não ocorrerá. O planeta sofre uma crise que não é só de origem sanitária, é de valores, de princípios. Nós nunca vimos tanta violência, autoritarismo, não valorização à vida, negacionismo. E como é que nós vamos enfrentar isso? Os professores já têm enfrentado, porque a escola não fechou. Quando a gente fala a escola fechou, não. A escola não abriu espaço físico que as crianças estivessem nela, mas ela esteve o tempo todo. Os professores brasileiros, eu diria, eu sempre gosto dessa frase,
Um professor não foge à luta, e nós não fugimos, professores brasileiros. Nós encontramos alternativas múltiplas, inclusive de nos reinventar frente a essas telas, de defender alguns direitos que a gente sempre defendeu, mas com mais intensidade ainda, e de romper as barreiras e se olhar na distância, para poder entender a necessidade que temos desta relação. Nunca se clamou tanto por professor nesse país como nesse momento. Todos falando da falta que isso realizava. E o que me chama mais atenção é como as famílias foram descobrindo na relação a importância que a docência tem, de que não é simplesmente você ter um conteúdo, acesso a algumas ideias e informações, mas que o professor, ele transforma vidas nas relações que ele estabelece, na forma como ele interage, na forma como ele constrói as suas concepções de mundo. Mas eu quero entrar na discussão da infância. E para isso, para poder fazer essa relação com o processo de alfabetização. O que é infância? Primeiro, eu queria dizer que criança é um conceito universal. Agora, infância é uma categoria social. Nós não temos uma infância, nós temos diferentes infâncias. Nós temos as infâncias das crianças que têm a possibilidade de ter tudo que tem direito. Nós temos as crianças que, infelizmente, são desprovidas desse sentido. Nós temos as crianças que são assediadas, nós temos as crianças que são maltratadas, mas nós temos as crianças também que têm a oportunidade de ter acesso a várias outras dimensões, a várias outras linguagens, inclusive a uma cultura digital. Essas infâncias estão situadas em tempos e espaços. Quando eu falo das infâncias, eu estou falando das crianças ribeirinhas, eu estou falando das crianças do MST, eu estou falando das crianças dos abrigos, eu estou falando das crianças dos centros urbanos, eu estou falando das crianças das periferias, eu estou falando das crianças das várias comunidades. E essas infâncias, elas têm que ser olhadas a partir desses direitos que elas têm de ser criança. Essa é a primeira reflexão. E, por isso, eu queria retomar a história. E se eu não tenho tanto tempo para fazer isso, mas eu preciso recuperar essa questão. Fique à vontade, professora, fique à vontade. Na história, existe uma questão muito importante para mim, que é quando nós passamos pela Segunda Guerra Mundial e vem a discussão dos direitos humanos. Todo momento de crise, a história da humanidade mostra isso, existe um movimento de reação humana. E esse foi o movimento. E nessa questão da Declaração dos Direitos, né, primeiro a universal, em 1948, depois específica dos direitos das crianças, e depois a Convenção dos Direitos das Crianças, que, na minha opinião, nós precisamos retomá-la. Porque essa convenção, ela deixa muito claro os vários aspectos do que deve ser defendido, que é a participação das crianças, das decisões da sua própria vida. São crianças que são autoras, coprodutoras de cultura, participantes de um contexto e que mudam os nossos olhares nesses contextos. A vida que as crianças trazem é algo muito importante para as novas gerações e para toda a construção histórica nossa. Esse processo de dar voz às crianças, de trazer essas infâncias para que elas se coloquem, de trazer as suas narrativas, é um movimento que a gente vem constituindo ao longo do processo. Um reconhecimento da criança como ator, como ser concreto, como pessoa capaz de pensar, de falar, de brincar, de discutir, de um ser humano integral, sujeito de direitos, significa o quê? Que não é de tutela. Isso está garantido na Constituição, isso está garantido na LDB, isso está garantido nas diretrizes nacionais de educação infantil, mas isso hoje é revelado com maior profundidade ainda no Marco Legal da Primeira Infância, assim como na Política Nacional da Primeira Infância, que em 2020 agora teve toda uma reelaboração para que cada município pudesse construir o Plano Nacional da Primeira Infância. Portanto, falar disso é falar de movimento, é falar de lutas, é falar de construções. E o que significa esse tempo? E o tempo aqui, por favor, quando eu faço essa relação da alfabetização com a infância, uma experiência transformadora, é olhar que a infância é de 0 a 12 anos da nossa cultura.
Isso é ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o documento mais democrático construído com a participação efetiva daqueles que estavam no exercício de vida naquele momento. Crianças são, portanto, não seres apenas como fenômeno natural, mas enquanto infâncias, são categorias sociais que precisam ser entendidas por várias áreas. Aqui eu queria dizer que as infâncias trazem de nós a necessidade de não fragmentar conhecimento, porque eu preciso estudar sociologia, filosofia, psicologia, eu preciso estudar toda uma questão da neurociência, quantas descobertas para entender melhor o que isso representa. E todos esses estudos vão revelando o quê? Dos 0 a 3 anos, a arquitetura do cérebro se estabelece. O papel decisivo que nós temos na vida dessa nova geração. E aí vem o conceito de alfabetização. Como é que eu trabalho o direito das crianças a ter essa alfabetização na vida? Né? Coincidentemente, não é? Nada é coincidência. Eu, quando falo de alfabetização, eu tenho que me reportar ao mestre Paulo Freire, que nesse ano nós estamos comemorando o seu centenário. Quando ele dizia, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si próprio, os homens educam entre si, mediados pelo mundo. Esta reflexão tão profunda, como é que é essa mediação? Né? Essa alfabetização como um passaporte para a cidadania. O primeiro exercício de cidadania é essa criança nesse espaço educativo. E essa experiência de cidadania, ela tem que ter continuidade, ela tem que ter uma linha longitudinal, ela tem que ter um caminho a ser percorrido, ela tem que formar leitores e escritores, mas não numa perspectiva reducionista, funcional, mas sim numa perspectiva crítica, analítica, inclusiva, que tenha a dimensão do efetivo sentido do conhecimento. Conhecimento se constrói na interação. E aí vem o mestre e diz, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Como é que nós fazemos que essa alfabetização se dê desde a barriga da mãe? Como é que nós, enquanto sociedade, temos um compromisso ético com essas crianças em trabalhar a alfabetização com uma linguagem humana, a partir das suas múltiplas dimensões? Que dimensões são essas? É tudo que refere-se à arte, aos sentidos, aos significados. Trabalhar com uma criança, desde o processo de desenvolvimento, eu diria desde os bebês, a gente vem estudando sobre isso. Quando um bebê ouve uma história, seu coração tem batidas diferenciadas. As relações que ele estabelece com aquele tempo e com a sua observação, a educação dos sentidos. Então, já é um processo de alfabetizar-se neste mundo, nessa leitura de mundo. Mas existe, sem dúvida nenhuma, marcos aí para esse processo. E aqui eu queria falar da ideia do saber fazer isso, trazendo para a alfabetização o sentido da vida. Uma alfabetização verdadeira, ela está relacionada a tudo aquilo que é feito no cotidiano das nossas vidas. E eu me comunico com o outro, e aí eu pego os 4 eixos do meu querido Celestin Freinet, quando diz, para alfabetizar eu preciso ter um processo muito forte de comunicação, mas eu preciso ter muito de autonomia, para que eu me sinta com espaço para me expressar, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter muita cooperação. E nessa cooperação eu preciso ter muita afetividade. A alfabetização não é um processo só cognitivo, ele passa a ser, ele tem uma dimensão afetiva fundamental. Quando eu me apaixono pela poesia, ela me seduz, ela traz para mim a possibilidade de ver outros mundos, outras leituras, outras realidades, outras possibilidades, outros jeitos de ser no mundo. No nosso país, na história da alfabetização, nós temos marcos, né? Nós tivemos desde a história das cartilhas até chegar à psicogênese da língua escrita, com Emília Ferreiro, Ana Peberoski, e todo esse processo de uma educação onde você tinha muito claro, desde o início, principalmente as ideias da Emília, falam muito da importância
das hipóteses que as crianças têm, que elas pensam. É uma coisa que parece óbvia, mas é isso. A criança pensa. A gente, há algum tempo, tratou como se a criança não pensasse. Agora, que implicações traz dizer que a criança pensa? Se eu estou dizendo que a criança pensa, no século XX, no século XXI, essa inquietação dessas concepções, elas vêm se transformando, elas vêm criando vários debates e que muitos deles ainda não estão, de fato, né, com consensos. Aqui queria dizer debate, não embate. Nós temos que trabalhar o debate. Isso é uma prática humana muito importante, debater, mostrar diferentes olhares, argumentos, relações, possibilidades, leituras diferenciadas, mas jamais embate. Porque o embate, ele distancia, ele não aproxima, ele não cria troca. E a nossa concepção de educação transformadora, ela tem que ser uma concepção onde as pessoas tenham argumentos sólidos para o diálogo. A palavra dialógica, né? A palavra da pedagogia do diálogo, aqui eu queria pontuar algumas pedagogias, né? E uma delas é a pedagogia, inicialmente, que eu chamo de pedagogia da expressão. A educação, na alfabetização, tem que desenvolver as diferentes formas de expressão. E a arte é a grande articuladora disso. E aí eu estou falando de todas as formas de manifestação. Eu estou falando da dança, o corpo não pode ficar fora no processo de alfabetização. Jamais pode ficar fora desse processo a expressão cênica, as relações com a teatralidade, com a forma de se comunicar com o outro. Mas existem mais coisas nesse processo. Existe uma coisa chave que chama-se literatura. A literatura é a grande fonte de transformação para se iniciar todo um processo desde a leitura das imagens até chegar à leitura dos clássicos. Como é que eu faço esse movimento? Como é que eu construo uma infância que você se forme leitor pela curiosidade, pela descoberta, pelo toque, pela percepção do mundo, pela leitura de realidade diferenciada. Eu fico muito atenta hoje de ver as formas como a gente vai ter que encarar essa escola, está encarando esses retornos. E uma delas é através dessas linguagens. E muitas vezes nós estamos muito preocupados com a sistematização do conhecimento, e não com o exercício reflexivo sobre esse conhecimento. O que essas crianças, nesse contexto, nesta realidade, tiveram contato diferenciado do que viviam na escola? Que experiências foram vividas? Elas não estavam dentro de uma caixa, elas estavam dentro de um contexto diferente, com rotinas diferentes, com formas de organização diferentes, com jeitos de fazer diferentes, mas elas estavam vivas. E elas viveram situações, tiveram crianças que tiveram oportunidade de conhecer a sua própria casa como nunca tinham conhecido, porque passaram a ficar naqueles ambientes, fizeram revisão de todas as suas rotinas, dormiam em horários diferentes, se alimentavam em horários diferentes, faziam tarefas diferentes, algumas, inclusive, cuidavam de seus irmãos, outras tiveram um tempo dos seus pais que nunca tiveram anteriormente. Olha a riqueza. Então, essa escola que acolhe essa criança nesse momento tem que trazer essas experiências vivas como um processo que faz parte do exercício de ler o mundo e, portanto, de ler a palavra e de registrar a palavra. E o professor, desde os primeiros anos, pode ser o seu escriba. Não é necessário que a criança já esteja dentro de um sistema convencional de escrita, ele precisa ter a expressão garantida, a voz garantida, a sua participação garantida, para que ele se sinta confiante de relatar as suas experiências, de desenhar e falar sobre o que sentiu, de usar a sua leitura de mundo numa outra perspectiva, muitas vezes muito mais profunda do que a gente imaginava. Aqui, né, que quando eu estou falando isso, eu estou falando do formar leitores e escritores como uma atividade onde o essencial
é essencial para qualquer área do conhecimento. Não tem nenhuma área do conhecimento que não precise desse movimento de arte literária capaz de situar o indivíduo diante de si mesmo e do seu contexto. É quando ele se olha e olha em volta dele. Possibilita a percepção de pontos e de estimular uma criatividade. E é nesse exercício criativo que a gente desenvolve, junto com as famílias, e agora vem um desafio nosso. As famílias se aproximaram, porque nós entramos na casa das pessoas, né? Eu hoje já sei, inclusive, quando o pai, eu sou como professora na universidade, né? Muitas vezes os pais entrando na sala, abrindo uma porta, fechando outra, perguntando alguma coisa, e eu digo, gente, a gente entrou nesse processo, essas telas fizeram a gente fazer isso. E agora? E agora? Como é que essa relação de compromisso ético com o processo de conhecimento vai se dar nessa continuidade? Não dá para dizer, não, retomamos ao espaço anterior. Não, nós temos que construir o que eu chamo de uma pedagogia do olhar. Olhar tudo como se fosse a primeira vez, sem identificando as necessidades humanas. É um olhar que faz os símbolos, os sentimentos, as relações estarem presentes. Isso faz parte do processo de alfabetização, porque a alfabetização é o quê? É um sistema simbólico de representação. E nós estamos vivendo esse exercício o tempo todo. Uma coisa que me chama bastante atenção é quando Paulo Freire diz: a compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação de palavras, nem em testes que a gente faça. Não é decodificar que faz a gente entender o que a gente está dizendo, a pura palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa uma inteligência do mundo. A compreensão do texto tem que acontecer pela leitura crítica, que implica na percepção entre as relações entre o texto e o contexto. Todo texto nada mais é do que um pretexto dentro de um contexto. Isso não é jogo de palavras. Nós estamos construindo aqui um texto. E nesse texto que nós estamos construindo, existem marcas muito profundas. Acho que a Nara queria falar. Nara, eu fiz a mediação. Muito obrigada. É porque nesse momento houve a troca do intérprete de Libras e agora quem está fazendo a interpretação é o Lucas. Ele é negro, indígena, tem o cabelo preto, preso para trás da cabeça, ele tem os olhos castanhos, ele usa óculos de grau com armação preta e redonda. Ele está vestido com uma roupa preta e em pé aparece da altura da cintura para cima. A imagem do intérprete fica sempre no canto inferior direito da apresentação. E eu vou aproveitar, professora Emília, só para, caso tenha entrado alguém agora, nesse momento, para te descrever. A professora Emília, que está fazendo essa fala, ela é branca, tem o cabelo preto, liso na altura do ombro, olhos castanhos, ela está com um vestido azul e sentada parece do ombro para cima. Nos momentos em que ela faz leituras, ela coloca um óculos de grau, que tem uma armação estilo gatinho, puxadinha na ponta superior de fora. Ela acabou agora de colocar o óculos, ajeitou o cabelo. E temos também a Flávia fazendo a mediação. A Flávia é uma mulher branca, de cabelos curtos, cacheados, loiros, com alguns fios brancos, olhos castanhos esverdeados, usa óculos de grau e está com uma roupa branca, com estampa estilo indiano, em tons de preto, verde e tons terrosos. Muito obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, Nara, você foi de uma delicadeza para fazer isso, porque ela olhava para mim assim, como é que eu vou interromper esse momento, né? Então, você não está interrompendo, você está trazendo essa dinâmica, e é isso que é a relação do vínculo. Mas a sua fala, professora, ela é poética e provocativa ao mesmo tempo. Né? Então, assim, à medida que você vai falando, vem chovendo um monte de coisa na minha cabeça para trazer, sem contar a chuva de perguntas que eu já tenho aqui das pessoas que estão participando conosco, mas o que eu quero, só aproveitando esse momento, essa brechinha, antes da senhora continuar, é dizer assim, a potência que a senhora traz na ideia de que não dá para a gente enxergar as infâncias
né, de forma padronizada. Não dá para eu conceber a alfabetização com uma visão reducionista, né, de somente a leitura, a decodificação. Né? Quantos alertas foram trazidos só nesse início de fala, né? Do quanto nós precisamos, nós, profissionais da educação, sobretudo aqueles que trabalham nesse processo de alfabetização, precisam conhecer quanto conhecimento precisa ser construído para lidar com esse sujeito que é a criança. Né? Então, aqui eu faço só esse breve resumo. E linda a sua colocação, Flávia, porque eu ia dizer, e olha como você está em sintonia, que os profissionais têm que deixar de ser meros transmissores, e você fez o link com os profissionais. Isso só vai acontecer à medida que cada um de nós tem uma humildade intelectual de perceber que nós precisamos estudar muito mais sobre todas essas questões. A temática alfabetização e as infâncias é de uma complexidade, mas para a gente cada vez avançar mais, nós precisamos nos tornar companheiros experientes nesse processo de aprendizagem, trocando, criando esse exercício, onde as crianças vão nos desafiando. Eu diria que as crianças, eu trabalho muito com narrativas infantis, elas têm me desafiado tanto, porque elas conseguem perguntar tudo que eu não sei responder, e aí isso ocorre, eu passo a fazer o quê? O que para mim é fundamental. O que é fundamental? É a pedagogia. Quando eu falava da pedagogia do olhar, essa pedagogia do olhar, ela tem que se articular o tempo todo. Eu tenho que olhar de novo, eu tenho aquela ideia de que eu já sei, eu já faço, com essa pedagogia da expressão, mas ela tem que trazer uma coisa que é a pedagogia do diálogo. Reaprender a dialogar. Nós nunca precisamos tanto, e aí vem a ideia linda do Paulo Freire, né? A unidade estética entre o aprender e ensinar. Como é que eu dialeticamente penso nesse processo? Não existe ensino sem aprendizagem e aprendizagem sem ensino. Eu sou aprendente nesse momento e ensinante. E quando eu vejo você fazer a sua síntese do que eu estou falando, eu me aproprio, inclusive, de coisas que eu não tinha refletido sobre elas, porque você sempre vai agregar. Aquele que ouve, ele traz elementos, ele traz a sua intersubjetividade, ele traz relações muito importantes, né? Essa relação do aluno com o texto, essa relação do aluno, anéis que vão se formando, num colar que enlaça no anel do colar, feito de anéis. É lindo isso, é quando a gente vai fazendo as relações, a gente escuta, e aí vem uma pedagogia muito importante, que é o do registro, da documentação. Trabalhar com a alfabetização na infância, trabalhar com essas infâncias, significa registrar, documentar, mas não é documentar para prestar contas, é documentar para ter um vivido registrado, vivo. E eu tenho desafiado todos a fazerem isso, porque eu faço isso como professora. Tudo que eu estou falando aqui, eu exerço na minha profissão, que é de professar. E o que é esse registro? É algo vivo, que eu preciso revisitar sempre, para perceber as hipóteses das crianças, documentar de forma que essas experiências me façam perceber a escrita como um produto histórico-cultural. E que hoje tem uma cultura digital, a gente nunca teve tanta informação e não dá para a gente desconsiderar, mas nós nunca tivemos tão pouca compreensão. Nós precisamos nos aprofundar nos conceitos. A gente, muitas vezes, tem acesso a tudo, mas não tem profundidade em nada. Aí vem a leitura rasa, a leitura que não é feita com profundidade. E aí eu diria que essa alfabetização está altamente prejudicada. Quando eu fico na informação mera, aparente, né? E quando eu não trabalho o saber que essa criança traz. Todos temos saberes. Que saberes são esses? São os saberes de quem lê o mundo de algumas formas. E como é que eu vou fazer a descrição daquilo que a criança está construindo? É a partir da minha escuta junto com ela, é a partir das leituras que ela está fazendo, e não só para diagnosticar. Eu ouvi a fala do professor Toro, que me encanta muito, né? Quando eu tenho a humildade, esse não é um momento de julgamentos, não é um momento de avaliação rígidas, não é momento, é momento de acolhimento.
É momento de perceber que as pessoas estão precisando, e as crianças, de serem trabalhadas em seus conflitos e contradições, e nós também, porque nós também temos vivido. Quem de nós aqui não entrou nesse período em um processo de reconstrução de toda a sua história de vida? E como é que isso vai se retratar num processo de alfabetização que recupere essas imagens? Não basta que a criança conheça letras, ou os fonemas, ou chegar a ler e escrever. É preciso que a leitura e a escrita sejam propostas de leitura e escrita que dê sentido às suas vidas. Olha que registrar esses momentos, sem dúvida nenhuma, pode trazer uma pedagogia fundamental, que é da autoria. Eu defendo muito a autoria. Sim, sou eu, tal quanto resultei de tudo. Quando fui, quando não fui, tudo isso sou. Quando quis, quando não quis, tudo isso me forma. Isso é Fernando Pessoa. Como é que a gente tem trabalhado a literatura, desde as crianças pequenas, o contato? Eu pego Ruth Rocha, né, fazendo observações, mas eu pego Carolina de Jesus, mas eu vou trabalhar, né, com Cora Coralina, quando diz eu prefiro o peso, né? Não quero, na verdade, o peso nos meus ombros da tristeza. Eu quero caminho de esperança, eu quero passos de esperança. E eu sou muito Cora Coralina, sou muito Carolina de Jesus. Olha, todas sou muito Clarice Lispector, quando fala da inteireza do ser. Como é que eu trabalho essa pedagogia da autonomia, da leitura, com a qualidade de vida dessas crianças, para resgatar a natureza, a dimensão ecológica? Esse planeta nós todos temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar nos princípios que fazem com que a gente se interrelacione. Essa pedagogia da especificidade humana, ela é construída quando a gente trabalha a oralidade, quando a gente trabalha o domínio da língua escrita, quando a gente trabalha a nossa prática. Qual vai ser a nossa prática agora? Será que nós vamos nos engessar em coisas que nós já sabíamos que não é? Foi a pandemia que trouxe alguns problemas. Muitos deles estavam lá, mas mais obscuros. Agora foram escancarados. E aí, qual vai ser? Quais serão os textos que nós vamos escolher? Quais serão as narrativas? Quais serão os poemas? Como é que essa alfabetização vai incluir a reinvenção dessa linguagem? Como é que essas crianças podem falar isso, expressar as suas subjetividades, as suas singularidades? Penso que aí vem uma pedagogia que eu quero reforçar, que é a da escuta. Aprender a escutar. E escutar é um movimento, olha, eu que sou muito falante, porque acho que todo professor tem essa coisa, né? Nós somos seres que dá fala, mas esse exercício da escuta nos dá uma formação interna, de uma profundidade, porque quando eu escuto, e eu escuto às vezes coisas que eu não gostaria de escutar, mas eu preciso fazer esse exercício. Essas crianças, esses jovens que estão nas nossas mãos, estão vivendo situações que nós, no estágio que eles viveram, não vivemos. E eles têm descrições a nos dar, narrativas a serem colocadas que precisam ser escutadas. E serem escutadas com o terceiro ouvido. Eu gosto muito dessa ideia, tem um livro de literatura que chama Terceiro Ouvido. O que é o terceiro ouvido? É aquele que os outros dois não conseguiram ouvir ainda, e que a gente vai mais atento, mais sensível, mais intenso, e ao mesmo tempo é aquele que a gente se predispõe a dizer para a gente mesmo. Essa escuta me implica em transformar-me em algumas situações, implica em eu repensar algumas coisas, implica numa autorreflexão. Aqui eu ia falar muito sobre esse exercício para os professores de autorreflexão. Não é a avaliação externa, não são os números externos, não são os índices, mas é você olhando os seus fazeres, as suas práticas, com intencionalidade. Qual é a tua intenção quando está fazendo determinadas coisas? Como é que você se vê como esse ser que define tantas marcas nas histórias de vida? Como é que você trabalha o discernimento nessa cultura digital? Como é que você cria, não a negação com verdades absolutas, mas a redescoberta?
como é que você constitui essa comunidade de aprendizagem, uma comunidade cooperativa que tem um pensamento crítico, ecológico, de muitas transformações e que investiga totalmente o tempo vivido. Eu tenho andado por esse país inteiro, minha vida é andar por esse país, né? E quando eu estou nesse país, eu vou em alguns cantos que eu me surpreendo, mas uma cidade pequenininha lá, a educadora queria fazer a campanha para os pais, para os grupos, poderem usar máscara, o álcool gel, de uma forma. E o que ela fez? Ela pegou as crianças, levou elas para a rádio, e as crianças falavam na rádio, e aí todo mundo começou a ouvir a rádio todos os dias, e os pais ficaram impactados, a sociedade entendeu que as crianças tinham argumentos muito mais significativos, e as crianças, nesse momento, transmitem para nós a segurança de que é possível se transformar. Aquilo que o mestre Paulo Freire diz, ao avaliarmos as nossas ações, nós temos que perceber o que é possível, o que ainda não é. O ainda não é não significa que não será, mas ele ainda não é possível agora. É o que ele chama do inédito viável. Esse ineditismo desse momento é construir um conhecimento que faz a gente, eu sei que você já está me olhando, porque daqui a pouco é o nosso horário, mas eu não posso deixar de falar sobre uma questão que é dentro dos estudos, né? Eu trago esse olhar da Clarice Lispector para vocês, para cada profissional que está me ouvindo. Sou composto por urgência, por sinal não conheço um professor que não seja. Tudo para nós é para ontem. Nós somos regidos por calendários, por horários, por grades, a gente, inclusive, precisa ter mais. Tenho 3 palavrinhas chaves aqui. Serenidade, leveza e profundidade. Mas a leveza é fundamental, porque essa coisa nossa de que tudo é urgente, e vocês viram que nesses 2 anos nós tivemos que redimensionar tudo. O que foi urgente? Urgente é a vida. Urgente é ser acolhido pelo outro. Urgente é olhar que o outro humano está ali, sentindo algumas coisas. Isso é urgente. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, as minhas são sempre. Eu sou intensa. Minhas tristezas absolutas. Entupam-me de ausências, esvaziam-me de excessos. Gente, como a pandemia fez a gente olhar os excessos. Como ela nos possibilitou ver que quanta coisa não era necessária. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve e não pode servir. Não pode ser metade, meia metade, não pode ser uma parte. Médio não me satisfaz, metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Eu estou eternizando a minha história a cada dia. O que eu estou vivendo com vocês hoje eu não vou viver mais. Portanto, eu tenho que aproveitar muito a vivência com Flávia, eu tenho que aproveitar muito a vivência com todos vocês, eu tenho que aproveitar muito esse espaço inclusivo. Todos os grandes e pequenos momentos são feitos com carinho, portanto, palavras até que me conquistam temporariamente. As palavras às vezes nos conquistam, mas as atitudes me perdem ou me ganham para sempre. É a atitude que é marcante. Pense que nós somos seres de atitude, referência. Somos aquilo que ensinamos e ensinamos muito do que somos. E o que somos? Suponho que, para me entender, não é uma questão de inteligência, e sim de sentir. Cadê o sentimento? De entrar em contato com esse momento de vida, sem colocar venda nos olhos, entendendo que a alfabetização e que infâncias dialogam entre si para uma qualidade no exercício pleno de cidadania. Ou toca ou não toca? A pergunta é, será que te toca esse olhar? Como é que você se sente tocado para pensar melhor esta relação? E para pensar que, historicamente, os estudos, a ciência, vem nos revelando que nós precisamos nos aprofundar muito nessa área.
que a organização de um ambiente de alfabetização é um contexto que tem que trazer o essencial para o desenvolvimento, que é o calor da literatura, da arte. Um filme, aqui indico um filme para vocês assistirem, viu? Eu sou amante de filmes, né? Na verdade, são dois, né? Eu sou gulosa, já vou falar dos dois. Um deles é O Menino que Descobriu o Vento. Querem discutir pedagogia de projeto? Assistam esse filme. Ele materializa como é que um projeto nasce na cabeça de alguém. Como é que ele se constitui a partir de uma pergunta, a partir de uma indagação no seu contexto. E o segundo é um documentário do Alana, que chama-se O Começo da Vida 2, Lá Fora. É de como crianças em diferentes países, como é que os pais, as famílias e as comunidades estão lidando com esse retorno. E vocês vão ver espaços de extrema vulnerabilidade, as alternativas. Como é que as pessoas vão buscando saídas juntos? Isso é processo, para mim, também de alfabetizar-se. É alfabetizar-se na imagem, é alfabetizar-se na forma de ler essas situações, de ver o diferente, não como alguma coisa que eu nego, mas de tentar entender de diversidade, olhar para a diversidade numa perspectiva efetiva de inclusão. Tudo isso, eu sei que me inspira, e aí eu tive muito pensando, né, que eu queria muito deixar alguns lembretes para vocês, mas eu acho que eu quero ouvi-los também, porque se eu não ouvir vocês, fica muito na minha fala. E aí eu escolhi Alves, quando ele pergunta num texto lindo, né, sobre como ensinar. Ele é grande o texto, eu vou pegar só um trechozinho pequeno, quando ele fala assim: se fosse ensinar a criança a arte de ler, não começaria pelas letras nem pelas sílabas, simplesmente leria histórias, mas fascinadoras, que fariam entrar no mundo encantado da fantasia, porque essa é a linguagem da infância. Aí, então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela desejaria que lhe ensinasse o segredo que se transforma em letra, em sílabas e em histórias. É trazer, na verdade, uma qualidade para esse processo de alfabetização. E saber para quem você escreve, por que você escreve, o significado que tem a escrita na humanidade, na relação histórica de ser um ser histórico num contexto social, cultural, relacional, principalmente de uma dimensão ética. Não é simples tudo isso, é complexo, mas isso traz para mim uma certeza muito forte de que encontros dessa natureza nos fazem perceber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E que esses temas, eles têm que fazer parte da nossa construção reflexiva a vida inteira. Encontros formativos, encontros reflexivos, acreditar nas possibilidades de transformação, nos fazem ser seres potentes nesse processo. E por isso que eu amo tanto a concepção freiriana, porque ela acredita na pessoa, ela acredita no humano, ela acredita na superação, na emancipação, na verdade que não é a verdade absoluta, mas que ela é construída nas relações humanas. Vou dar uma paradinha por aqui, querida, poder fazer as questões. Tem muitas perguntas aqui, professora. Não sei se nós teremos tempo para todas, mas antes eu quero dizer que a sua fala, eu acho que já contemplou muitas das perguntas que foram surgindo, porque na sua fala você traz, inclusive, essa orientação, né? Porque sempre existe uma preocupação muito grande por parte do professor, que é como fazer. E você pôs ênfase no porquê que eu tenho que cuidar disso ou daquilo. Quem é esse sujeito, quem é essa criança, né, que precisa ter autoria na sua vida, e o como fica mais fácil da gente encontrar a partir do momento que a gente conhece o porquê, né? Mas tem uma pergunta aqui, professora, que eu acho que é fundamental, porque embora tenha vindo de uma pessoa, isso é algo que tem sido muito debatido, né, no meio educacional, que é em relação à adoção do livro didático na educação infantil, né? Então, assim, há uma pergunta aqui da Fátima Alencar: qual é a sua opinião sobre o livro didático na educação infantil? Olha, eu queria dizer que eu na verdade, sou defensora
dos campos de experiência na educação infantil. E se eu acredito nos campos de experiência e nos direitos de aprendizagem, por princípio, entendendo que os dois eixos estruturantes da educação da infância são as brincadeiras e as interações, o livro didático não cabe na educação infantil. Estou falando de concepção. Agora, eu não estou dizendo que ele não pode estar, em algum momento, sendo olhado até pelo professor para fazer sua análise crítica, mas ele não pode abrir mão da grande investigação que é a criança como explorador de si, explorador do mundo, investigador de ideias, e aí o livro, ele já vem todo articulado, ele já é prescritivo, e isso tira todo esse processo de criação, de criatividade. Pode ser um subsídio? Pode. Pode ser um elemento, mas jamais ele vai, inclusive é uma questão muito séria, quando eu começo a rotular as crianças a trabalhar com projetos a partir de temas que já foram pré-selecionados, com as metodologias definidas, com os caminhos a serem percorridos, eu estou vestindo roupa nova numa coisa chamada nada mais do que mera transmissão de conhecimento, e não transformação de conhecimento, interação. É diferente quando eu vou trabalhar, quando a criança faz a pergunta, e eu digo, vamos investigar? Vamos procurar as fontes, vamos ver o que isso é de interesse, eu vou organizando aquele roteiro com aquele grupo que tem aquela marca, que tem aquela característica. Eu falo isso porque eu participo muito do trabalho com projetos, eu acredito muito nas metodologias ativas, e trabalhar com projeto, para mim, ele pode ser uma camisa de força, porque aí você tem projetite, agudite, faz tudo projetado, mas você faz pela criança e não com a criança. Quando eu falava das pedagogias, a criança precisa ser autora, suas perguntas precisam ter sentido para ela ser observada a partir dos espaços que ela está convivendo. E quando a gente fala de campo de experiência, o primeiro da BNCC é o eu, o outro e o nós. Vocês conhecem um campo mais necessário de ser trabalhado hoje do que esse? Só que isso a gente não trabalha com um livro didático definido. Eu posso trabalhar com múltiplas literaturas, eu posso trabalhar num jardim, eu posso trabalhar com pinturas, eu posso trabalhar com música, eu adoro música. Eu acho que a música é alguma coisa que nutre, né? Eu, quando fui assistir, toda vez que eu assisto musicais, eu assisto muitos, eu fico apaixonada de ver como é que as músicas transmitem aquilo que meu coração gostaria de dizer e como ela é universal, e como ela traz uma outra linguagem humana. E isso é alfabetizar-se musicalmente, né? É como eu trago, eu não estou falando essa coisa, esse lixo que é apresentado às vezes, eu estou falando de alguma coisa que faz a gente, agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. Olha essa letra, né? No tempo, a gente queria ser feliz, né? Eu gosto muito de recuperar as letras, né? Como se for a brincadeira de roda, e aqui eu poderia fazer uma tarde inteira de canções. Não, além de tudo, ela canta, gente. Pode uma coisa dessa? Além de tudo, ela é afinada. Não, aí não. Aí não tem jeito. E foi interessante, professora, porque tinha uma pergunta aqui que eu faria em seguida, até para fazer um contraponto nessa sobre o livro didático, que é a inserção da música na educação infantil. Né? Mas você já respondeu, já antecipou, né, a resposta antes mesmo de eu fazer a pergunta, porque, inclusive, trouxe ao vivo e a cores, né, algumas melodias para a gente se deliciar. E aí eu gostaria de trazer apenas mais duas questões, porque o nosso tempo já está, de fato, bastante curto, mas tem uma pergunta da Denilce, que é assim, professora, como vê a formalização do currículo na educação infantil sendo construído de maneira remota em tempos de pandemia, né? Porque a gente fala muito da criança, da educação infantil, e sabe a questão do corpo, a questão do toque. Então, essa colega pede que você faça, então, um pouquinho de uma reflexão sobre isso. Eu penso que tem uma questão, que essa colega traz uma coisa muito importante, que é o conceito de currículo. O conceito de currículo que eu trabalho é algo vivo. O currículo tem a ver com o cotidiano. E se nós estamos vivendo essas cenas agora, nós vamos ter que administrar isso. E quando
a gente está trabalhando, né? E eu fiquei muito encantada de ver como as crianças são muito mais criativas do que a gente imagina. Quem acompanha as produções infantis, eu vi criança lambendo tela para beijar professor. Uma coisa que mexeu profundamente comigo. Eu assisto esse vídeo de vez em quando, porque essa fantasia da criança, né? Então, esse momento, claro, fez a gente ter que lidar com outras coisas. Eu, professora Emília Cipriano, quero dizer a todos vocês, solidariamente, que eu quase pirei nos primeiros momentos. Eu trabalho com teens da minha universidade, é só aquelas bolinhas, e eu dizia, gente, como é que pode? Eu que sou uma mulher da presença, da ação, da interação, da formação de grupos, da organização de interações, dos trabalhos sempre articulados com arte, de repente eu me vejo com um monte de bolinha, alguns, inclusive, sem abrir câmera, e eu tive que lidar com isso. E aí eu tive que aprender uma coisa. Eu tenho que puxar essa geração para me ajudar a lidar com isso. E eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi a fazer Padlet, eu aprendi a entrar em plataforma, eu aprendi, mas eu estou o tempo todo trazendo eles para outra direção também. Eu levo a poesia, eu levo a arte, eu levo uma discussão, eu trago uma imagem, eu pego um fake news para dizer para eles, isso aqui é verdade? Isso é verdade? Vocês estão vivendo isso? Então, isso é um gesto, e desde a educação infantil, as crianças, né, elas são muito sábias, né? As crianças têm uma curiosidade, então, buscar com elas as suas fontes de curiosidade nesse momento, as suas descobertas, isso a gente pode usar as tecnologias para isso, mas é fazer das telas uma fonte de pesquisa, e não algo que seja um exercício de engessamento da vida e de substituição da interação humana. A relação, aquilo que o Valon é muito feliz, o ser humano nasce geneticamente social, ele não sobrevive sem o outro, eu preciso do outro. E essa necessidade ficou latente, quando a gente está, eu estou fazendo uma pesquisa agora, chama Retratos da Infância, em tempo de pandemia. E o que mais as crianças falavam é que elas sentiam cheiro. Tem uma que fala que sentia saudade do cheiro da escola. Ela não sabia explicar o que era aquele cheiro. Porque o ser humano é isso, é cheiro, é forma, é relação. Então, nós temos que estar o tempo todo retomando esses sentidos. Nós temos que trazer para a escola da infância e para as escolas da vida os sentidos, 5 sentidos, mas de uma forma intensa, onde a gente perceba que olhar, escutar, tocar, né? Cheirar, degustar, os momentos de alimentação, a importância que isso tem, que isso não é apenas que tem um ritual ali de troca. Os grandes encontros das vidas humanas é em volta de uma mesa, gente. Como é que a gente... Isso é verdade. Como isso é verdade, né? Então, assim, eu penso que a escola precisa retomar tudo isso com esse sentimento. Não é de que tempo perdido, tempo descaso, não. Vai ter tempo de tela? Vai, mas não é ele que vai preencher. Ele nunca vai substituir. Você, vendo as crianças num parque, né? Num desses dias, uma das minhas alunas trouxe uma imagem que marca muito a minha concepção. Uma criança com síndrome de Down, na área externa, brincando com outras crianças, com terra, água, e aí ele é que dava a iniciativa de todo o grupo, e o grupo ia repetindo umas questões que ele realizava, e aí no final é que ela me disse, essa criança é que tem síndrome de Down. E eu penso que é isso, é quando a gente percebe que lidar com a natureza, gente, cadê a terra das escolas? Cadê a água? Cadê o pé no chão? Cadê o contato com a natureza? Como é que nós estamos trabalhando essas dimensões? Como é que esse corpo infância se manifesta? Porque isso é uma aprendizagem. E é uma aprendizagem das mais significativas. Quando o Alsubel fala da aprendizagem significativa, e ele vai construindo, ele diz, eu tenho que saber fazer relações. Se não há relações entre aquilo que eu estou aprendendo com a minha vida, aquilo passa a não ter sentido. Perfeito, perfeito.
Infelizmente, nós não temos mais muito tempo, e tem uma pergunta aqui que também me coça, sabe? Porque seria, inclusive, para a gente fechar essa discussão. Veja, a professora, acredito, a Jane, olha, eu conheço, olha, não vi que era dela. A Jane Ferretti, ela traz assim, como pensar em avaliação, resultados, índices, porque queira ou não queira, há um discurso agora muito forte em relação a recuperar o tempo perdido, né? Ou então de prejuízos que são irreversíveis, o que eu acho tremendamente injusto falar isso com as crianças. Então, assim, sob essa ótica que você está trazendo, professora, como é que a gente olha para a avaliação? O professor Toro, um pouquinho antes, né, de encerrar, ele também falou que esse seria vamos dizer assim, um lugar nevrálgico para a gente olhar, e para a educação infantil, então... Eu acho que o primeiro ponto é assim, essa história de querer fazer diagnóstico, sondagem, tem gente, eu nunca vou esquecer dessa cena, eu gosto muito do cotidiano, gente, vocês já perceberam isso, eu vou muito fazer pesquisa em escola, e aí as crianças estavam sendo alfabetizadas e faziam as hipóteses infantis, em cima da ideia de psicogênese da língua escrita, só que tinha um com as perninhas apertadinhas, porque queria ir no banheiro, e eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Você parece que está se incomodado. Ele falou, não, é que eu vou de novo fazer a sondagem. Tem criança que faz mais sondagem do que exercício de aprendizagem. Gente, vamos parar de fazer esse monte de exercício para identificar em que estágio está e vamos olhar para as crianças nas relações. E a partir daí, não é o que ela deveria ser, do ponto onde ela está, com a competência que ela tem, com o jeito que ela tem de ser no mundo. Essa é a perspectiva. E olhar para isso significa enfrentar, inclusive, os preconceitos. Porque não existe quem aprende primeiro, quem anda primeiro. Existem as pessoas que aprendem. E estão em processo de aprendizagem. Todos são capazes. Não são alguns que são capazes. Eu, como professora, não tenho direito de dizer que alguém que viveu uma experiência diferente da que eu vivi nesse período de confinamento não teve aprendizagem. Eu posso não ter os instrumentos suficientes para identificar isso, mas é nesta relação que eu vou fazendo essas descobertas e fazendo a troca dessas vidas que tiveram diferentes formas de aprendizagem e que precisam ser retomadas, não para responder um teste, mas para ser vivas e felizes. Para terem, de fato, a consciência do que fazem com a vida. É esse ser humano que eu quero formar. É com ele que eu invisto a minha carreira como profissional da educação. Professora Emília, que prazer. Que delícia te ouvir. Ficaria aqui uma semana, pelo menos, no mínimo, para ouvir, prosear, trazer mais questões, mas a gente tem uma programação, né, ainda. Eu quero agradecer muito, porque, assim, a sua fala, ela restaura, ela oxigena, e, ao mesmo tempo, ela mostra o quanto a humildade precisa fazer parte da nossa vida, de quem educa, de quem escolheu como profissão a educação. Né? A gente tem que ter humildade para dizer, eu preciso olhar para a minha prática, eu preciso visitar. O meu marido fala uma coisa que eu acho muito sábia, se eu fosse meu aluno, que nota eu daria para a minha aula? Né? Então, assim, eu acho que você trouxe com muita propriedade, né, todas as questões que muitas vezes são de angústia, porque o que a professora Emília trouxe, colegas que estão nos acompanhando, nós não precisamos ficar engessados naquela máxima de que as crianças precisam aprender a ler. A alfabetização como experiência transformadora é muito mais do que isso. É você considerar aquele ser humano na sua integralidade, trazer sentidos por meio dos sentidos. Né? Isso eu acho que é fundamental. Professora, gratidão pela sua fala. Colegas, não acabou. Fiquem por aí que nós Mas temos eu queria encerrar, Flávia, dizendo aquilo que o nosso maior filósofo de música brasileira, na minha opinião, falava, né? Eu fico com a pureza das respostas das crianças, a vida é bonita e é bonita, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será,
Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Profissionais de educação, acreditem, a vida é bonita, é bonita, é bonita, e nós fazemos parte dessa boniteza, como dizia o mestre Paulo Freire. Tchau, gente. Muito obrigada, lindo! Beijo, Muito obrigada. tchau, beijo. Um beijo. Beijo. Pessoal, já já a gente volta. Temos mais uma palestrante fantástica para hoje.